E com a palavra, com muita alegria, a nossa irmã Deusa Rufino. Até que horas? Até que horas? Até umas 10 para as 9, né? Meus queridos irmãos, amigos de sempre, né? Companheiros de jornada evolutiva, trabalhadores nós todos de Jesus, de Eurípides Bassanufo, de Dr. Bezerra e de tantos amigos anônimos que trabalham na grande seara do Cristo. Que a paz desses irmãos permaneça conosco nesse instante, nesse momento que é único. Esse momento é único para todos nós. Nós não pensamos, a maioria das vezes, dessa forma, mas é único. O hoje é o nosso momento único. O amanhã a Deus pertence. Então, trazemos um abraço da casa de Dr. Bezerra de Menezes, que se sintam abraçados, como nós também sabemos que aqui é casa de Dr. Bezerra. Aliás, quase todas ou todas as casas espíritas, por ele ser esse grande divulgador, esse espírito que se empenhou, que lutou para unificar uma doutrina, para deixar clara, para nos mostrar como nós devemos seguir, persistir, ter perseverança na caminhada evolutiva, mesmo que ela seja espinhosa, dificultosa, mas esses espíritos que o Pai enviou, que Jesus enviou a estarem conosco num planeta de provas e expiações, onde nós, espíritos tão imperfeitos que ainda somos, tão necessitados, nos trouxeram um rumo, nos deram, né, e nos ensinaram as setas. Se hoje nós seguimos setas sinuosas, né, curvas perigosas, é porque nós utilizamos do nosso livre-arbítrio, da nossa má escolha. Mas nós podemos seguir, mesmo sendo dolorosa, aquela segue em frente, né? E claro que sempre dando a preferência. Esses dias já estávamos conversando sobre umbral, né? As pessoas têm um medo de desencarnar por causa do umbral. Ah, mas será que eu vou para o umbral? E aí cabe aquela pergunta: onde nós vivemos? O umbral, quem faz é você. O seu umbral é você quem faz. Céu e inferno, graças a Deus, nós temos aí o Papa Francisco, né? Esse espírita católico. Porque não há, somos espíritos. Ele já tirando da igreja que não há esse inferno, não há as labaredas, o purgatório, não existe. Ele traz isso dentro da igreja, modificando, quebrando os paradigmas, né? Aquela bitolação que nós, na nossa origem, nós fomos criados dessa forma, educados dessa maneira. Então, está ele trazendo essa reforma. E esses espíritos, eles nos trazem essa luz. Então, nessas conversas nossas, então eu falei, olha, eu dou a preferência sempre. Quem quiser ir para o umbral, eu paro e dou a preferência, né? Que é para, vamos nos situar, vamos nos focar na luz. Espiritismo é uma doutrina consoladora, esclarecedora. Jesus já nos falou há tanto tempo que ele viria, né? Ele iria, mas que ele enviaria um consolador prometido. E hoje nós temos uma doutrina tão clara, tão ampla, que nos dá a oportunidade de crescermos, sem sermos direcionados pelo outro, sem ter alguém que fale, olha, é assim, Jorge, que você tem que se conduzir. Não! Eu estudo através do meu conhecimento,
das minhas convicções, daquilo que eu entendo, do que o mundo me ensina, eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. É claro que nós necessitamos uns dos outros. Essa é a nossa caminhada evolutiva. Ninguém vive sozinho. Mas a minha condução para o céu ou para o umbral, quem fará sou eu, não é o outro, né? Então, nós temos, na verdade, os espíritas, eles não têm medo do desencarne, né? Dizem que nós temos vergonha de já estarmos numa doutrina que nos esclarece tudo isso e de nós ainda não praticarmos com tanta eficiência que deveríamos. E hoje nós vamos conversar, então, sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, da parte 3ª, que fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Principalmente, né, aquela parte que fala da justiça e direito natural. Hoje, as nossas conversas, na maioria dos lugares, é sobre a crise. Qualquer lugar que sentamos, até mesmo na fila do banco, alguém está atrás falando sobre a crise. E o que é a crise? Eu estou em crise? Se o mundo está em crise, por quê? Se nós somos parte desse mundo. E nós estamos mergulhados nesse universo. Então, se o mundo está em crise, é porque nós não estamos sabendo lidar conosco. Nós precisamos ainda aprender o equilíbrio da nossa mente. Então, quando Kardec coloca essas questões, né, faz todas essas inscrições aos espíritos amigos, essa pleide de espíritos superiores, o que ele nos coloca? Qual é o nosso destino? O nosso único destino é a nossa perfeição. Não tem como nós, né, escaparmos de um dia não nos tornarmos perfeitos. Cada um, é claro, uns mais rápido, outros mais lentos, mas todos nós chegaremos à perfeição. Não à perfeição como Pai, como Criador, uma perfeição relativa, Ele nos ensina. Mas um dia, todos nós seremos Cristos. Olha que coisa maravilhosa. Será que Deus, Ele se enganou, Jesus se enganou, quando Ele nos falou que vós sois a luz do mundo? Fazei brilhar a vossa luz. O que acontece conosco? Nós nos revestimos da matéria, nessa carne, nesse vaso de barro, como nos diz Paulo, e aí nós esquecemos que nós somos um espírito. Nós não nos revestimos da matéria para nos materializarmos, para nos tornarmos materialistas, e sim nos espiritualizarmos. Só que nós mergulhamos tanto na matéria que nós esquecemos desse outro lado. Então alguns de nós conseguem avançar mais rápido naquela asinha do intelecto. Alguns, outros, moral. E isso é tão claro quando nós observamos esses espíritos que nós falamos no início, como o Dr. Bezerra, como o professor Eurípides, os dois, nós já identificamos as duas asas, o intelecto e uma moral. E a nossa? A minha eu sei, né? A minha luta. Então, cada um busca melhorar aquilo que consegue nesse momento. Nós vamos alcançar daqui a pouco, mas nós vamos passar por esse processo, reencarnar e desencarnar, utilizando do nosso livre-arbítrio
nas nossas existências, fazendo as boas escolhas, fazendo como Maria, fazer a boa escolha. Então o nosso destino é a perfeição. Conforme nós formos, né, nessa lei de progresso, que é uma lei divina, lei natural, nós vamos evoluindo e, é claro, fazendo melhores escolhas. Na 799, Kardec pergunta aos espíritos de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. E aí os espíritos poderiam dar várias respostas mirabolantes, né, que a gente espera. E eles são categóricos quando ele nos diz destruindo o materialismo. Olha que situação nossa, né? Se nós buscamos tanto nos materializarmos, viver tanto da matéria, mas eu sou um ser encarnado, eu preciso viver da matéria, mas não só matéria. Eu não estou aqui somente para me materializar, para aproveitar o que eu tenho palpável, visível. Não. Aquele conhecer a si mesmo é o espiritualizar. É eu me enxergar, eu me identificar com o Criador. É eu fazer a cada instante aquela luz divina que está em mim para que ela acenda. Aos poucos, é como uma vela. Nós temos dificuldade, a vela ela não se acende com rapidez. Então nós temos que insistir, às vezes ela apaga, a gente acende novamente, até ela ter firmeza. Então somos nós. Então por que estamos vivendo uma crise no umbral? O mundo está, né, umbralino. Faça o seu mundo ser uma candeia. Coloque ela acima. Coloque o seu pensamento em Deus. Se fortaleça na prece. Se fortaleça nos bons pensamentos. Trabalhe no bem, com amor. Desenvolva o que está em você, a humildade. Então, Kardec, dessa inteligentíssima pergunta que ele faz à Pleiade de espíritos superiores, né? Qual é a maneira que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. E está aí a chave de tudo. A doutrina espírita, ela veio dar um novo sentido do materialismo, que nós utilizamos dele para a nossa sobrevivência aqui na Terra, mas não necessariamente temos que viver só para ele. Então, aos poucos, nós vamos destruindo isso dentro de nós. E aí os espíritos ainda nos falam que o materialismo é uma das chagas da sociedade. Isso é tão claro hoje, nós conseguimos ver com muita clareza que o materialismo realmente é uma chaga, é um câncer que está dentro de nossos lares. Quem tem criança sabe muito bem disso. É impressionante. Aqueles canais de desenhos que o tempo inteiro mostram objetos, né? Os brinquedos voando. E aí a minha filha, mãe, eu quero um desse. Vai explicar para ela que aquilo não funciona dessa forma. Filha, aquilo não voa. Então tem que explicar todo esse processo, porque nós somos atraídos pelo materialismo. Chama a atenção. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. É claro também. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, através do hoje. Nós perdemos tanto tempo com o passado, remoendo o passado. Mas por que eu fiz isso ontem? Passou. Trabalhe hoje.
Pense no hoje. O amanhã será uma consequência. Por isso a importância de nós, a cada momento, estarmos nos renovando. Por isso Deus nos dá a inteligência para raciocinarmos como nós devemos prosseguir a nossa vida. Então ele continua que destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor. Olha, coisas tão primitivas ainda é falarmos do preconceito. E estamos vivendo um momento em que o preconceito está tão visto, tão palpável em tudo. Aqui ele coloca a seita, a casta, a cor. É tão triste ainda nós nos depararmos em situações que o outro te olha pela cor da pele. Como se a cor da minha pele me mostrasse realmente o que eu sou. Eu sou um ser humano criado por Deus. Eu sou um espírito criado por Deus. Por que que o outro, que tem uma cor diferenciada, não é igual a mim? O sangue que percorre nas minhas veias não tem cor diferente. É o sangue nobre. Todo sangue é nobre, porque ele pode salvar uma vida. E isso não tem cor, não tem seita, não tem raça. Mas ainda existe as diferenças. A frase que Jesus nos deixa, que nós pouco utilizamos dela, amai-vos uns aos outros. Tudo isso, se nós praticássemos, nós não veríamos tanta diferença no outro. Porque as mesmas mazelas que eu tenho, o outro também tem. Às vezes eu tenho até mais do que ele. Só que elas que estão em mim, eu não vejo. Eu coloco para trás. Mas o outro que está à minha frente, eu consigo ver muito bem. Então ele fala que destruindo, quando nós destruirmos esses preconceitos que existem em nós, né? Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. E aí Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma frase que ele fala sobre o progresso. Como é o progresso em nossa vida? É um livro fantástico. Quem ainda não leu, leia, estude as obras de André Luiz. Na verdade, a gente tem tantas obras magníficas. Dona Ivone, que obras, que mulher, que espírito que lutou para trazer algo que nós hoje estamos vivenciando, sempre existiu, mas hoje há uma epidemia que precisa ser combatida, que nós precisamos estar atentos, nós espíritas mais ainda, que já temos, que conhecemos, que sabemos o que é a vida do outro lado. Temos o dever, a obrigação de acolher todos esses irmãos que estão chegando nas casas espíritas ou em outros lugares que nós estamos, no nosso meio, ambiente de trabalho, aqueles com a depressão, com o desejo de acabar a sua dor. Porque no fundo, eles não querem morrer. Eles querem acabar a dor, parar de sofrer. Então, nós devemos alertá-lo, mas sem o preconceito, sem as palavras fúteis, vulgares que nós utilizamos. Porque a depressão é uma doença, é grave. E os espíritos estão vindo falando sobre isso. Então, Dona Ivone deixa muito claro esse processo que nós hoje estamos vivenciando. E é um momento que nós devemos buscar essa obra, estudar, aprender com ela todos aqueles ensinamentos para nós podermos ser úteis àqueles que estão chegando com essa deficiência.
Então chegou a hora de nós espíritas trabalharmos. Aqueles que já se encontram há 50, não estou 50 anos não, tá gente? Não cheguei ainda. Mas 10, não importa. A primeira vez que você coloca o pé na casa espírita, você não é mais o mesmo. Algo te muda, algo te transforma. Você não pode sair dizendo nada, não entendi nada. Não, ficou uma semente em você. E em qualquer momento essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. Isso é claro. Então, esse momento que nós estamos vivenciando é um momento de aprendizagem. Nós precisamos aprender. Infelizmente, ainda com a dor. Muitos não precisam, mas alguns de nós ainda necessitam da dor. Então, Leon Denis fala que é a caminhada, o progresso, é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. É a aplicação no seio das sociedades humanas, das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Eis o que é o progresso. Fantástica, né? Essas obras, né, de Leon Denis, como aquela obra que acordou, na verdade, despertou Eurípides Bassanufo. Leon Denis. Então nós não podemos dizer, eu não sei. Busque o conhecimento, porque nós temos obras fantásticas. André Luiz está sendo estudado em faculdades. Nós temos uma amiga que trabalha na Fiocruz e os alunos, eles estudam. Ela levou matéria para falar sobre perispírito para os alunos estudarem. André Luiz, obra que no início também, o nosso lar, foi dado como um livro de ficção. Quer coisa mais real. Então, quando nós lemos Dona Ivone, Memórias de um Suicida, se você não tiver uma base de doutrina espírita, um pouco de conhecimento, você se depara com uma obra, você acha que é uma ficção, e não é, é a realidade. E quando eles nos ensinam os tipos de suicídios e que a lei é de justiça, de amor e de caridade. A lei é de Deus. E Deus é generoso, é bondoso, tem as suas atenuantes. Depende da intenção. Então é bom nós aprendermos tudo isso, porque mais à frente nós vamos nos deparar com uma situação dessa. E quem de nós não tem no ambiente de família alguém com tendências? É tão triste nós ouvirmos, nós nos depararmos com alguém que nos diz assim: eu não me encontro na vida, eu não me encontro nesse mundo, eu não acho graça em viver. É triste, é deprimente, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver. E a minha vida não é a felicidade, não. Tenho as dificuldades. Não posso nunca reclamar. Não posso. Porque a cada dia, a cada amanhecer, nós devemos dizer: obrigada, meu Pai, porque eu estou respirando. Porque diante do que eu sou, do que eu tenho de saúde, tem tantos que sofrem. Tem tantos que não conseguem ver a luz do dia, o sol, a lua, que não pode observar os pássaros. São muitas as aflições.
E eu posso. Então nós devemos ser gratos a Deus por estarmos ainda nas tentativas de nos acertarmos com as suas leis. Ainda infringimos as suas leis? Sim. Mas hoje nós já acordamos. Hoje não está pior do que ontem. Hoje está melhor. Santo Agostinho deixa isso claro no Evangelho. Hoje está melhor. Hoje as coisas são tão claras. Se a morte, para a ignorância de alguns de nós seres humanos, resolvesse, a Idade Média tinha resolvido tudo. Hoje seria uma maravilha. E olha, quantos foram parar nas fogueiras, na Inquisição, em tachos de óleos quentes, fervendo. Então hoje está melhor do que ontem. Amanhã será melhor ainda. Agora, eu que tenho que fazer a minha caminhada para que eu possa pertencer à terra melhorada. O que Jesus fala? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, se nós estamos com tanto desejo de participarmos, de cooperarmos com um planeta melhorado, que é um planeta de regeneração, que ainda não é perfeição, então eu faça por merecer estar nesse planeta, habitar nesse planeta. Então, quando Jesus fala, lá em João, no capítulo 13, versículos 35, ele nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, o tempo todo, ele nos adverte, ele nos chama a atenção ao amor, a desenvolver os nossos sentimentos puros que nós temos, que todos nós fomos criados, que estar no Jorge, que estar na Lurimar, no Gilberto, em tantos. Basta que nós, com o nosso desejo, a nossa vontade, desenvolvamos. E às vezes nós não temos vontade. Ah, mas olha, vamos na casa espírita hoje, vamos entregar lá a sopa para o nosso irmão que está faminto. Ah, mas eu estou com uma dor de cabeça hoje. Ah, mas está um trânsito. A gente ouve cada um. Não, porque tem um tiroteio em tal lugar e eu não vou. Olha só. Não adianta. Quando chegar o meu momento, eu vou em casa. Eu vou, porque é da lei. É claro que eu não vou sair daqui e ir para o meio de um tiroteio. Isso é suicídio. Né? Mas deixar de ir ao trabalho, deixar de participar de um encontro como esse, que nós falamos no início, é único. Nós deixamos a desejar. Porque imaginamos assim, será que os espíritos, amigos, nosso anjo de guarda, nossos mentores, os trabalhadores maiores da casa de Eurípides Bassanufo, eles vão se preocuparem? Hoje nós não vamos, não. A atmosfera lá da Terra está pesada, nós não vamos. Não. Aí é que eles se encorajam. Aí é que eles têm o desejo, a vontade. Não, nós vamos, porque eles são os nossos irmãos. Eles precisam de nosso auxílio. E é exatamente que Jesus fala aqui, que João fala. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é trabalhar egoisticamente, mas é sair de nós mesmos. E renunciar, doar a si mesmo, ao outro, é sair de nós. É deixar de ter essa identidade minha
Deus, a Deus e mar. Não, não. Eu pertenço ao mundo. Eu sou filha de Deus. E os meus irmãos são muitos e estão sendo criados a cada instante. Então não me isolo, né? E a convivência, ela nos ensina o amor. É na convivência, não no isolamento. Então é o resumo da lei de justiça, de amor e de caridade, essas palavras do Cristo. Os homens se respeitarem mutuamente. Como nós precisamos aprender a nos respeitar e a respeitar o nosso próximo. Como é duro nós percebermos nas ruas, ou até mesmo no nosso lar, a falta de respeito, a falta de compreensão. Mas nós temos que entender que nós estamos nesse processo. Não devemos cobrar a perfeição do outro, porque somos imperfeitos ainda. Os vínculos sociais entre as criaturas seriam mais consolidados, as leis mais justas, a convivência humana mais pacífica, se nós aprendêssemos a nos amar. E aí Kardec, nesse item que trata realmente da justiça e direito natural, na 873, ele pergunta: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Não é claro isso? Qual é a nossa revolta hoje? Com tantas injustiças. Nós já percebemos. Antes a gente nem percebia isso, porque sempre houve. Mas nós não percebemos. Estávamos com os nossos olhos vendados. Hoje a gente já percebe. E aí ele fala: o progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, ou seja, no momento em que o Jorge foi criado, Deus, na sua infinita sabedoria e inteligência, colocou a justiça. Está nele. Então, conforme nós formos progredindo, evoluindo, isso cada vez vai clareando em nós. Então está aqui, ó, não é só o progresso moral que nos dá esse sentimento de justiça, de injustiça. Não, Deus o pôs. É natural no homem. E ele desenvolve sem dúvida. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Quem as colocou? Naquele homem rude, do interior, sem letras. Nada ele entende de justiça, de direitos, mas ele tem. Deus o colocou. E ele entende a maioria das vezes tão perfeitamente que a resposta que os Espíritos falam aqui a nós, que sabem mais do que aquele, o doutor. Então está, porque nós não podemos dizer eu não sei, nós sabemos. A 874, Kardec pergunta, se a justiça é uma lei natural, é interessante, né? Kardec é o espírito sábio. Porque quando nós estudamos o livro dos Espíritos, algumas perguntam, mas não é a mesma? Não, o sentido até pode ser, mas a pergunta é diferente. Nós temos que aprender a ler, a interpretar, a entender o sentido das palavras. Quando nós ouvimos, infelizmente, alguns dizerem, Kardec está desatualizado, nós é que estamos. Porque ele continua atualíssimo. Nós ainda não temos condições de compreender com profundidade esses ensinamentos
que Kardec nos trouxe através dos espíritos. É tanto que a espiritualidade, algumas vezes, responde isso a Kardec. Olha, falta ali um sexto sentido. Fique, por enquanto, com o que vocês têm nesse momento. Que o que a gente tem agora, a gente não entende. Imagina com as respostas, hein, tão inteligentes que Kardec fez. Então, a gente vê, né, com clareza, nós ainda estamos distantes de compreendermos. Por isso a importância, né, de complementarmos com essas outras obras que nós precisamos, como o André Luiz, como Dona Ivone, como tantos outros que tem. Mas o que nós queremos? É o novo. Mas eu li um livro, não sei se aqui acontece, mas eu conheço em muitos lugares, muitas pessoas, mas eu li um livro que fala isso, que fala aquilo. É? Aí quando a gente vai aprofundar a coisa, né? Mas você já leu isso no Livro dos Espíritos? Não. Então leia primeiro no Livro dos Espíritos, para você entender o que o autor está querendo falar nesse momento. Então nós temos muitos livros hoje de autoajuda. É bom? É. Mas se você tiver a base, vai ser melhor ainda. Porque você vai saber diferenciar, distinguir, separar o joio do trigo. Isso me serve, isso não serve. Isso é contraditório, então não me serve. Então, por isso que nós temos aí a base. E ela é estudada nesse momento, será estudada no amanhã, no futuro. Em várias existências nossas, nós vamos ter isso aqui como atual. Porque é a doutrina de Jesus. É o Cristo vivo em forma de letras, em forma de palavras. É o seu retorno. Ele não virá mais como veio, como já esteve conosco. Mas ele está presente, porque ele se faz presente nessas literaturas. Então, quando ele fala, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes que um considere justo o que o outro parece injusto? É que, em geral, se misturam as paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um ponto de vista falso. E o que nos leva às paixões, né? Quais são esses sentimentos misturados? Porque aqui ele está falando de uma lei natural, de algo que nós temos. Mas quando nós deixamos esse natural partimos para as paixões, para as emoções, nós misturamos tudo e nós não conseguimos discernir. E aí Miramês, eu gosto muito da explicação que Miramês dá, né, de algumas questões do Livro dos Espíritos. Ele nos fala que quando o sentimento de justiça se mistura com as paixões humanas, se enfraquece, passando a alma a esquecer essa força poderosa que sustenta a própria vida. E o que sustenta a vida? É o amor. É o sentimento do amor. Mas nunca prevalece a injustiça e as paixões por não terem sustentação. Elas aparecem em fases de despertamento de valores espirituais no sentido de nos educar. E ele continua ainda falando sobre essa questão. Ele fala, temos essa existência por toda parte, porque Deus é justiça. A própria justiça se faz vida na natureza.
O ar, aí ele vem dando exemplos, que nós não paramos para observar o universo, para observar a natureza. O ar sopra com justiça, sem esquecer quem precisa dele. O ar não fala, Jorge, eu vou soprar só para você. Ele sopra para tudo, para o todo, para a natureza. Aí ele diz, a água é justiça de Deus, matando a sede em todos os reinos da natureza. A chuva não se faz presente só para nós, mas para toda a natureza. O sol é justiça na sua maior expressão da vida, por não se esquecer de uma só criaturinha do nosso Pai Celestial. Nesta linha de entendimento, poderemos observar o resto. Ele deu 3 exemplos aqui, do ar, da água e do sol. Exemplos primordiais, coisas tão importantes na nossa vida, tão significativas, mas que nós pouco nos preocupamos com esse momento. Com coisas simples, são coisas bem simples. Nós respiramos. Tenta ficar 1 minutinho sem respirar, 2 minutinhos, para ver como você fica. E nós não pensamos, não agradecemos por acordarmos todos os dias, ao amanhecer, despertarmos e estarmos respirando ainda, né? Porque daqui a pouco estaremos respirando outros ares. Quando os nossos fluidos, né, espero eu, esgotarem, né, lá com os seus não sei quantos anos, até quando Deus permitir, até enquanto eu tiver as dívidas, né, para quitar, que eu possa acordar e agradecer pelo ar que respiro. Porque daqui a pouco eu vou estar respirando outros ares. E aí me questionando, porque aí eu tenho consciência de si mesmo. Nesse momento nós já temos, mas nós camuflamos. Mas quando nós nos depararmos conosco, do outro lado de lá, que não há mais vendas, onde o verniz se esgotou, aí sim, aí nós vamos chorar as lágrimas, né? Aí há o ranger de dentes que Jesus fala. Então, na 875, ele faz uma pergunta muito simples, Kardec, e os espíritos também dão uma resposta muito simples. Como se pode definir a justiça? Se nós utilizássemos dia a dia dessa resposta, se nós praticássemos, nós seríamos mais felizes. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Muito simples. Só que são coisas que nós ainda não fazemos. Na 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Outra resposta magnífica. O Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Essa é a lei. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados, na incerteza do que deve fazer para o semelhante em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Está em nós. E qual o caráter? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Daqui uns dias nós vamos fazer isso. A do verdadeiro justo.
a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Eu não tenho como ser justa se eu não sou caridosa, se eu ainda não desenvolvi o amor. Essas três estão juntas, ligadas. Então, se hoje eu já tenho aquele ensaio de justiça, se eu sou uma pessoa justa, é porque eu já adquiri um pouco o amor. Já desenvolvi em mim o sentimento. E o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o quê? O de viver. É a vida. É a oportunidade. É o nascer para mim mesmo. É o conhecer a mim mesmo. É o ter a oportunidade de me transformar no homem puro, no espírito puro. É por isso que ninguém tem o direito de tentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer que possa comprometer a existência corpórea. Não nos cabe tirar a vida do outro, assim como não me cabe a minha própria vida. Porque não é minha, é de Deus. E a vida é a maior caridade, é a maior justiça que Deus mostra a todos nós. É a vida, é o progresso. Então, meus irmãos, a gente termina com uma frase de Emmanuel, que ele nos diz assim: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Mas é essa divulgação, não é sermos puritanos, mas trazer realmente a pureza da doutrina espírita. É trazer o cristianismo redivivo para a nossa vida, para as nossas existências. Porque nós, que hoje estamos numa doutrina espírita, que nos dizemos cristãos, nós não podemos dizer que a vida é ruim. É só nós lembrarmos dos cristãos de outrora. Hoje, nós não temos mais as fogueiras, mas nós temos as fogueiras do orgulho, as labaredas da vaidade aqui em nós. Então, nós que, como Santo Agostinho fala para nós, vós espíritas, sede-o de fato, é o que nós precisamos ser. Então, meus irmãos, nós agradecemos pela oportunidade, agradeço muitíssimo, é com muita alegria de sempre que nós retornamos à casa de Eurípides Bassanufo e nós agradecemos e rogamos ao alto que continue a iluminar este polo, né, de socorro, de amparo, que dê sustentação aos trabalhadores e aos seus dirigentes dos dois planos da vida. Muito obrigada.